Básico aqui. Boa noite, internautas. Boa noite, companheiros e companheiras. Mais uma live dos Químicos de São Paulo e hoje com um convidado especial. Bom, para discutir reforma agrária, soberania alimentar e, e solidariedade em tempos de pandemia. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, Sindicato Químico SP e Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, QuímicoSP e Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. Bom, para discutir reforma agrária, soberania alimentar e solidariedade em tempos de pandemia, o nosso convidado especial da noite de hoje é o nosso companheiro, camarada Gilmar Mauro, um dos mais importantes líderes históricos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Gilmar Mauro nasceu em Capanema, no Paraná, filho de pequenos agricultores que perderam a terra e deixaram o campo sem perspectiva em sua cidade em 1985. Participou de sua primeira ocupação. Em 86 foi assentado em Lindo Oeste, que fazia parte do município de Cascavel na época. 2 anos depois, levou seus pais para assumir e morar no lote conquistado. Foi escolhido em 1999 pela revista Times e pela CNN, ambas dos Estados Unidos, como um dos 50 líderes que comandarão o século XXI, juntamente com Luiz Bernardo. É autor do livro Capitalismo e Luta Política no Brasil, desenvolveu sua intensa colaboração e militância sobre relações internacionais do MST e atualmente é membro da Coordenação Nacional da entidade. Deixa eu trazer para a live dos Químicos rapidamente o companheiro Gilmar Mauro. Boa noite, Gilmar Mauro. Tudo bem, companheiro? Boa noite, Hélio. Tudo bem? Prazer falar contigo e mesmo virtualmente revê-lo. Como é que estão as coisas, companheiro? Olha, fora os problemas, o resto está uma beleza, né? Mas os problemas é que são muitos nesse momento. Além da crise, a pandemia, mas seguimos, cabeça erguida em frente. E tem muita coisa interessante para a gente conversar. Tem a solidariedade que o MST tem feito aí intensamente nos últimos meses com as populações mais carentes do Brasil. Tem essa questão essa semana de uma discussão ali no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da posse da terra, quem está antes da Constituição de 88 e essa grilagem que eles querem fazer enorme nesse país. A gente tem várias coisas para conversar, mas eu queria que você desse uma análise de conjuntura da política atual, do governo, das questões que estão acontecendo. É com você, meu irmão. Caro Hélio, demais internautas que nos veem nesse momento, desde antes da pandemia, né, já conversamos sobre isso, né, Hélio, que vivíamos e vínhamos enfrentando uma grave crise que se articulava de diferentes maneiras. Uma brutal crise econômica no mundo todo, já dava sinais de queda no crescimento, inclusive na China, em várias partes do mundo, com a sua consequência social do desemprego. E caminhávamos a passos bastante acelerados para um processo de barbárie social mundo afora. Tá? Aliás, nenhuma novidade, porque isso vem da década de 60, com as reestruturações produtivas, as inovações tecnológicas, mas não só isso. Um brutal processo de concentração e centralização de renda e riqueza em todo o planeta. Isso se coaduna com a crise política, né? A crise econômica leva a uma crise política que levou também muitos países a elegerem governos como nós aqui, né? Bolsonaro aqui, Trump nos Estados Unidos e outros governos de viés neofascistas mundo afora. E isso tudo articulado com a brutal crise ambiental, né? Há bastante tempo e com graves impactos sobre o planeta. A própria disseminação da pandemia do Covid-19 é fruto desse processo de destruição ambiental, que, aliás, não estamos livres de outras. Então, essa crise que já vínhamos e já estava em curso, ela se acelera brutalmente com o Covid-19, né? Então, eu diria que a humanidade está enfrentando uma catástrofe. Talvez até
Não comparando com guerra, porque guerra também é um processo brutal, mas numa guerra as forças produtivas são aceleradas. Nesse momento, as forças produtivas, em geral, são paralisadas. Você vê que no mundo todo, serviços, né? Hoje saiu, inclusive no Brasil, o PNAD, né? Indicando que praticamente 52, 53% da população economicamente ativa está, o termo foi usado, desocupada, né? Embora a taxa de desemprego tenha caído, por quê? Porque as pessoas não estão procurando emprego nesse momento. Então, não dá o indicador correto, mas nós ultrapassamos, sem dúvida nenhuma, no Brasil, 16, 17% de desemprego daqueles que estão procurando emprego. Mas é muito grave que de uma população economicamente ativa de 105 milhões, 53% das pessoas estejam sem atividade econômica. Pior, Hélio, é que isso não vai ser resolvido num curto espaço de tempo. Porque o governo brasileiro, não preciso nem adjetivos para qualificá-lo, porque nós não encontramos os adjetivos ainda para dizer tudo que é esse governo, né? Mas, por outro lado, o viés neoliberal, né, principalmente do Paulo Guedes. Aliás, na reunião ministerial, o que chama a atenção é precisamente isso. Tem o problema do ministro da Educação, do Meio Ambiente, mas as falas do Guedes de privatizar Banco do Brasil, etc., são algo brutal, né? É a essência do governo. E um governo que está dando dinheiro de monte para os bancos não está injetando dinheiro na economia. Então, mesmo que nós superássemos a pandemia, não sei, em julho, talvez, há quem diga que em agosto, eu sou mais cético, eu acho que esse tema vai mais longe, porque nós apenas estamos entrando no inverno, ou seja, o desemprego é grande, e uma pessoa desempregada não compra, se a pessoa não compra, a indústria não produz, se a indústria não produz, não contrata, ou seja, o tema da crise econômica vai longe, e não só no Brasil, no mundo afora. Então, é uma situação que eu acho, talvez seja um dos momentos mais tristes, viu, da minha vida. Nós enfrentamos vários momentos, levei um tiro na orelha uma vez, no enfrentamento, tal, no despejo, mas são batalhas que nós estávamos ativos. Agora se dá conta de que uma parte da humanidade perecerá, seja pelo Covid ou pela fome e pela miséria. E uma parte da classe trabalhadora tem que decidir entre ficar em casa e sair à busca de sobrevivência. Por isso que nós trabalhamos muito no último período. Há uma música nossa que eu acho que é a nossa palavra de ordem nesse momento, que é: põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe a colheita, plante para o irmão. Ou seja, é plantar para as nossas famílias, mas é plantar também para nós, através da solidariedade, tentar fazer o máximo que nós possamos para salvar vidas da classe trabalhadora. Só nesse resumão aqui, Hélio, eu te diria, o MST é uma das organizações mais longevas do campesinato brasileiro. E ele foi salvo pela solidariedade, de vocês, inclusive. A categoria dos químicos, nós somos eternamente gratos, mas muitas outras categorias de trabalhadores, em nível nacional e em nível internacional, que nos ajudaram a enfrentar os vários momentos. Então, é um princípio do MST a solidariedade e o internacionalismo, e por isso nós estamos desenvolvendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades para, seja fazer marmitas solidárias em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em vários cantos nesse país, como também arrecadar comida e levar ao povo. Então, é um resumão da conjuntura, eu acho que bastante difícil. Se você quiser, eu poderia elencar aqui 6, 7 pontos que eu acho que são debates que nós precisamos fazer. Não sei se... Eu gostaria, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem vários pontos, Hélio, que nós vamos ter que discutir. Além de enfrentar o governo Bolsonaro, e talvez nós estejamos com um problema concreto aqui, porque a disputa com o Bolsonaro se dá bastante intraburguesa, porque nós estamos em quarentena.
seja, nós estamos indo para a janela, panelaço e lives, né? Mas as ruas, que são um espaço onde nós sempre estivemos, e é um jeito de se comunicar com a sociedade, nós temos limitação nesse momento, né? Mas depois podemos falar mais disso. Mas eu acho que tem pontos que nós precisamos debater assim e aprofundar. O primeiro ponto é o tema do capital financeiro. Em 2019, só em juros e serviços das dívidas, nós pagamos 319 bilhões. Alguns burgueses brasileiros têm investido no exterior, em paraísos fiscais, 2,5 trilhões. Sabe, é grana que não acaba mais. E eles continuam ganhando dinheiro, inclusive agora na pandemia, os bancos são os que mais ganham dinheiro. Ou seja, se nós não romper com o capital financeiro, a começar pela taxação das grandes fortunas, não tem projeto que se sustente. Segunda questão tem a ver com a indústria, e você sabe disso, nós sabemos. Reconverter as indústrias para as necessidades do povo e parar de produzir quinquilharias, né? A indústria do plástico tem 50 anos, mas a acidificação dos oceanos é visível, real, e ela impacta sobre o oxigênio do mundo, além do aquecimento, obviamente, que nós estamos enfrentando. É preciso rever toda a questão industrial para produzir. Mais que isso, Hélio, as indústrias do terceiro mundo foram sendo sucateadas, né? Nós passamos o 13%, e passamos a exportar commodities agrícolas que impactam também o meio ambiente, né? Então é preciso rever. E algumas indústrias se concentraram no mundo, né? Nós chegamos ao ridículo de ver estados nacionais disputando o carregamento de máscaras na China, né? Ou seja, é um brutal processo de concentração da indústria também no planeta e é preciso rever isso. Uma terceira questão tem a ver com a terra e os recursos naturais. Talvez nunca na história uma boa, né? Ou nunca na história, mas a reforma agrária foi tão importante, porque lá na Revolução Francesa, ela interessava a burguesia, e houve aliança do campesinato com a burguesia nascente para combater o feudalismo, né? Porque a burguesia precisava de matéria-prima e precisava de mercado. Nas revoluções socialistas, a pauta da reforma agrária entrou, né? Como forma de atrair o campesinato às fileiras das revoluções, mas também precisava se produzir comida e assim por diante. Hoje, a questão da reforma agrária é uma questão planetária. E pensar uma reforma agrária não no estilo distributivo produtivista ao modelo atual, é uma reforma agrária que leva em consideração a agroecologia. Não haverá planeta se nós continuarmos nessa toada, por isso tem que pensar formas de produção que mudem o modelo agrícola, inclusive mudar os hábitos alimentares. Esse é um outro tema. As mal chamadas PANCs, produtos alimentícios não convencionais. Eu digo mal chamadas por quê? Porque elas são muito mais convencionais do que os empacotadinhos dos últimos 20 anos dos supermercados. A humanidade sempre se alimentou desses produtos, de centenas de produtos. E esses empacotadinhos que a indústria colocou no supermercado geram vários problemas à saúde humana, né? Desde o açúcar elevado no sangue, triglicéridos, as gorduras saturadas. Nós precisamos comer e nos alimentar com outros tipos de produto, inclusive muito mais saudáveis. Mas nós temos o tema do conhecimento, que precisa discutir ciência e tecnologia, né? O conhecimento é patrimônio da humanidade. Sabe, Hélio, se eu digo para os professores, se os professores tiverem que dar aula em cima de um carro de som, que seja assim, até que se crie condições para todo mundo ter acesso ao conhecimento. Não haverá nova sociedade sem acesso ao conhecimento. Mas tem o tema dos meios de comunicação, né? Olha o papel que estão cumprindo. São concessões públicas, mas estão a serviço da iniciativa privada. Nós temos o tema do Estado. Esse tipo de Estado está apodrecido também, né? Então, eu uso a expressão como sócios. Nós somos uma sociedade, portanto, somos sócios dessa sociedade. Nós temos que rever esse papel do Estado. E que o direito público se sobrepõe ao direito privado. Isso não significa cercear as individualidades, particularidades, singularidades dos seres humanos, não. É que o direito público, o espírito público, a terra pública se sobrepõe a isso. Eu espero que esse tempo de pandemia nos ajude
a, a, talvez resgatar aquela frase do nosso querido Carlito Maia, né? Nesse mundo não precisamos muitas coisas, nós só precisamos uns dos outros, né? Então, é um tempo que eu acho que daria para nós fazer um bom debate de como superar isso. Porque se nós superar a pandemia e voltarmos na mesma atuada de antes, e agora, abro um parênteses, né? Muitos neoliberais convictos se transformando em neo-keynesianos, né, agora. Eles querem o Estado para se salvarem, e, aliás, estão se salvando. O capitalismo nunca prescindiu do Estado. Para você ter uma ideia, Hélio, o povo brasileiro subsidia o agronegócio. A Lei Candir, lá do Fernando Henrique Cardoso, isenta de impostos os exportadores, inclusive o agronegócio. E o povo brasileiro está subsidiando isso. Eles sempre usaram o Estado e estão querendo o Estado, inclusive, para se salvar. Então, nós precisamos de outro tipo de Estado, um Estado popular. E o adjetivo Estado popular, porque tem gente que diz, nós precisamos de um Estado forte. Ora, o fascismo foi um Estado forte. Nós não queremos um Estado forte a serviço dos interesses do capital. Nós queremos um Estado popular a serviço do povo brasileiro, da sociedade brasileira. São esses pontos que eu acho que queria, assim, nessa abertura, elencar. Não são verdades absolutas, não são. Eu acredito no intelectual coletivo e você sabe disso, né? O intelectual coletivo é que tem que fazer o melhor diagnóstico e apresentar as melhores propostas para a gente ir discutindo saídas que sejam sustentáveis para toda a humanidade. Gilmar, tem aqui esses 7 temas que você elencou e tem uma outra questão. Nós tivemos ontem aqui, nessa semana, que a gente quer discutir mais um pouco o meio ambiente em decorrência do que aconteceu com a fala do rapaz que está como ministro do meio ambiente, né? A fala dele passar a boiada, aproveitar o momento. A gente teve aqui com o professor Arilson, que você conhece, Favareto, né? Discutindo um pouco essas questões do agronegócio, dessa fronteira agrícola que está indo, desse desmatamento. E você tocou naquilo que ele conversou ontem, você tocou em vários pontos. E eu acho que a gente podia aprofundar esses pontos que você colocou, porque aqui está basicamente está como os temas centrais, os eixos centrais desse debate que a gente quer aprofundar e aproveitar para aprofundar contigo enquanto membro da coordenação do MST, porque aí traz à luz a visão do MST sobre essas questões, porque nós falamos um pouco da questão da água que está ali, que é muito importante para a gente discutir, que é um tema, enfim, que vai assim, ser decisivo no futuro. E o professor Arilson falava exatamente isso. O que nós estamos pensando no pós-pandemia? Porque não vai ser a mesma coisa, isso está dado. Até para o agronegócio isso está dado também. A China não deve consumir os padrões que ela consumia em commodities. E nós estamos tão refém dos commodities. Eu queria que você... vamos pegar esses pontos que você colocou e você tem essa questão dessa discussão no Supremo Tribunal. Eu não sei se entrou na pauta sobre a questão da decisão entre os povos antes do que querem colocar que só tem direito à terra quem estava antes da Constituição de 88 ou depois da Constituição de 88. A gente sabe que a grilagem está se baseando nisso. E você fez um vídeo pedindo ajuda nessa questão, que nós vamos estar aí validando uma grilagem gigante nesse país. 2 estados de São Paulo, como você colocou, né? É uma coisa, para quem não faz ideia. A gente que é muito urbano, Gilmar, a gente pensa em lote 5 por 25. Já é uma coisa bastante assustadora. Imagina o que esses caras estão propondo. Eu quero que você reserve um tempo para falar sobre isso, tá? Sobre essa questão que você levantou, sobre a questão da água. Sobre o capital improdutivo, tem um trabalho muito interessante, né, que é a Era do Capital Improdutivo, que o Ladislau fez, muito interessante. O Ladislau fez um livro de 150 páginas, 15 capítulos. Ele fez um vídeo por capítulo para explicar para as pessoas a tal importância de discutir o capital improdutivo. Que, enfim, nesse momento agora de pandemia,
foi agraciado com o governo federal, com aquele com o empréstimo compulsório que era 26, ele baixou para 16, injetou no sistema financeiro 1 trilhão e 200 bilhões para eles emprestarem conforme o mercado empresta dinheiro. É que é assim, eu te empresto um dinheiro, mas você deixa a alma, suas futuras gerações, então, e tá feito o negócio. Sobre o capital improdutivo esse enriquecimento gigantesco que vai via taxa de juros Selic, via títulos da dívida pública que está na mão de meia dúzia de banqueiros aqui no Brasil. Vamos falar um pouco sobre isso, o impacto disso para a vida de cada um nós, de todos nós da sociedade, Gilmar. Hélio e demais que nos acompanham, primeiro sobre o tema da grilagem. A PL que está, eu acho que eles vão ficar com vergonha de apresentar no Congresso, espero, é uma coisa brutal. É uma coisa brutal, né? Naquele vídeo que eu gravei, pode-se chegar a 65 milhões de hectares que serão entregues a alguns latifundiários do nosso país. É 2,5 vezes o território de São Paulo e 7 vezes o território de Portugal, né? Normalmente, na imprensa se usa a expressão comparações com campos de futebol. Um campo de futebol normalmente não dá 10 mil metros, né? Que é 1 hectare. Então, seriam uns 80 milhões de campos de futebol, né? Enquanto o povo brasileiro não tem 50 metros, 100 metros quadrados para construir a sua casa, iria se entregar essa dimensão. Mas mais que isso, mais que entregar um patrimônio ao povo brasileiro, que é por si um crime brutal, é que as fronteiras agrícolas estão sendo expandidas para a Amazônia em função de que a produtividade ela está estagnada há um bom tempo. E eles querem ampliar a fronteira, e ampliar a fronteira significa a destruição da Amazônia. Mas destruir a Amazônia é destruir a possibilidade de vida na região sudeste, né? O professor Antônio Nobre tem a tese dos rios voadores, e eu gosto muito de citar, porque cada árvore da Amazônia coloca na atmosfera 1.000 litros de água por dia. Mais que isso, porque no mar, nos oceanos, também tem muita umidade. E por que em muitas regiões do oceano não chove? Porque não tem uma partícula agregadora que as folhas da floresta produzem também. São pequenas partículas, uma espécie de poeira que é produzida pelas folhas, que aglutina a umidade em torno das partículas e que os rios voadores, que o professor chama, trazem a umidade para a nossa região, causando precipitações aqui e chuva, o que faz com que a nossa região não seja desértica. Porque em outras latitudes do planeta há desertos, e aqui não. Então, a explicação são esses rios voadores, que o povo paulistano pôde acompanhar em agosto do ano passado, quando chegou as nuvens de fumaça, ou seja, que de lá, de fato, vêm os rios voadores e trazem essa umidade. Então, entregar essa área para o latifúndio significa não só entregar o patrimônio, significa destruir a possibilidade de futuro das futuras gerações que vivem onde nós vivemos. É muito grave. Somado com o processo de aquecimento global, tá? Que está causando degelo nos polos, inclusive pode liberar outros vírus que tampouco o nosso organismo está preparado, né? E somado com a acidificação dos oceanos, evidentemente que está criando um caldo em que o planeta não consegue sobreviver, não consegue aguentar por muito tempo. Então, por isso que não é um debate de sem terra, não é um debate nosso, é um debate de toda a sociedade, e eu acho que nós, movimento popular, movimento sindical, etc., vamos ter que encarar isso como uma das questões essenciais no próximo período. Somado a isso, nós temos um problema que você mencionou. O professor Dambor é alguém extraordinário, porque ele consegue simplificar, né? Às vezes
o economês, né? Tem gente que fala de uma forma que complica tudo, que ninguém entende coisa nenhuma, e o professor consegue, de forma didática, né, explicar a lógica do capital improdutivo. E eu acho que é atuada hoje, né, no mundo todo, e cada vez mais tem sido hegemônico, né? E que está causando graves problemas para a humanidade. O próprio G8, G9, lá está discutindo a pauta de uma renda básica de cidadania no planeta, ou seja, eles estão se dando conta que não tem espaço para todo mundo dentro dessa lógica, que uma parte da humanidade não terá trabalho, né? E já estão discutindo a possibilidade. Eu brincava esses dias que eu acho que vão chamar o Suplicy para ser o ministro, né? Porque ele que vem defendendo isso há muito tempo. Ou seja, grandes empresários, né, o próprio cara da Microsoft, estão defendendo é preciso criar uma renda básica de cidadania no planeta todo. Talvez aqui venha um capítulo que você sabe muito bem, eu acho que no teu discurso de posse, eu estava lá, você falou, né, que a humanidade não precisa trabalhar muito tempo, né? Ou seja, as condições tecnológicas estão aí, nós poderíamos trabalhar menos tempo, ter espaço para o conhecimento, para o desenvolvimento de uma espiritualidade, caso nós, de fato, fizéssemos mudanças profundas. Esse é um debate, eu acho que muito atual, muito atual. Ou a gente supera essa lógica financeira. Se pegar, por exemplo, é um absurdo, sabe, Hélio, de que a taxa Selic vai para 2,25 no próximo mês e os empréstimos são para a pequena agricultura de 4%. É um negócio, né? Aliás, um parênteses. Nesse momento, nós precisaríamos de um crédito desburocratizado, e não é grande coisa, não, é 10 mil por família. Desburocratizado para nós produzir produtos de ciclo curto. Porque o just-in-time aplicado à economia se aplicou na agricultura, com a destruição, por exemplo, do sistema Conab. Hoje, os armazéns são os caminhões. E nós corremos risco, sim, de desabastecimento. Além do que os supermercados estão elevando os preços, né? Então, nós teríamos que investir pesado. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, o governador Dória também não está fazendo absolutamente nada. Nós poderíamos ter programas desburocratizados para pequena agricultura e assentamentos, para produzir, tipo, verduras e legumes, que agora no inverno dá. Todo mundo sabe que no inverno, aqui em São Paulo, talvez na região sudoeste de São Paulo, as mais frias, dá para produzir trigo, centeio, aveia, cultivos típicos do inverno, que também ao sul vai dar de fazer. Mas outros cultivos, como feijão, milho, não dá. Mas dá de produzir horta, produtos de horta, verduras, legumes, um ciclo muito curto, tipo um rabanete, em 30 dias está produzindo, uma rúcula em 30 dias está produzindo. E isso permitiria abastecer os grandes centros, as grandes cidades. Eu não falei uma coisa antes, então anota um oitavo ponto aí do nosso debate. É a questão das cidades, sério. É a questão das cidades e um nono ponto dos transportes. A questão das cidades é o seguinte: cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e similares, elas são inviáveis ecologicamente e economicamente. Imagina as distâncias que precisam percorrer os produtos produzidos para chegar até São Paulo, né? O gasto, o dispêndio econômico e a perca entre a produção até chegar lá e o custo elevado. Então, nós precisamos pensar no tipo de cidade mais perto dos produtores, com hortas, com espaço que respeite o meio ambiente. Eu não estou querendo dizer que isso é uma coisa de um dia para a noite, mas é fundamental repensar isso, assim como é preciso repensar todo o sistema de transporte. E o transporte de caminhão e o transporte individual também causam impactos brutais para o planeta. Então, são questões que nós precisamos discutir e debater nesse momento. Eu anotei aqui os 9 pontos para a gente discutir
e acho que essa questão das cidades é realmente é uma questão que, dado a situação que nós estamos passando hoje pelo desemprego, o professor Márcio Postman e o professor Davis e mais um professor do CESIT que você conhece muito bem, amigos seus, fizeram um artigo e lançaram antes de ontem sobre o desemprego nos Estados Unidos. 30 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E isso deve, infelizmente, acontecer aqui no Brasil também, se já não está acontecendo. Saiu os dados, como você falou. A Marilene tem ajudado bastante a gente aqui para discussão sobre a questão de emprego. Quarta-feira a gente está com ela aqui para discutir só esses dados do impacto já no desemprego no Brasil. Nós estamos tendo um problema na rede. Se a pessoa não está desempregando, Gilmar, ela está naquela modalidade, segundo a medida provisória do governo 936, que ela está reduzindo jornada e reduzindo salário. Então, já a pessoa, mesmo a pessoa que está empregada, já está com 50% do seu salário reduzido. Né? E tem um complemento que virá por parte do governo, que você sabe como é que são esses complementos, até a pessoa ter esse complemento na mão já passou um bom tempo já. Né? Então, eu acho que essa questão que está dada para a gente das cidades é uma questão que a gente vai ter que discutir muito. E o que eu estava falando hoje com um companheiro ali da região do Jaraguá, ali do sítio Jaraguá, que também tem problemas profundos naquela região. Ele falou assim, ó, não adianta a gente toda vez estar discutindo a mesma pauta, faz 30 anos que a gente discute a questão de mobilidade, a questão de moradia, a questão de acesso aos serviços públicos, etc. Há também um esgotamento nesse modelo nosso de fazer, levar à frente a reivindicação da classe trabalhadora. Ela está falando assim, olha, até agora vocês fizeram, falaram, e você trabalha com uma questão do movimento, pelo menos, Gilmar, me corrija, fica tranquilo, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que assim, esse movimento ele se efetiva em algum momento. Você está lá nos assentamentos, está debaixo da lona, está na ocupação, uma hora isso vai virar, ou o cara assenta ou o cara sai dali. Então tem uma definição, tem um final isso, tem um final. Nós não, nós estamos numa discussão aqui de longo prazo, longa data, e aí quando a gente chega no governo, estou falando em alguns governos municipais e aqui em São Paulo, a gente não consegue implementar o programa nosso. Né? Por exemplo, a moradia tem uma queixa danada na gestão do Haddad, que quando nós demos para o maior inimigo nosso, que foi o PP, a questão da habitação. E o pessoal até hoje fala, isso aí é inaceitável, não tem como. Você não acha também que essas pautas que a gente discute, elas precisam ter uma radicalização na pauta, eu falo, não na ação violenta, e nós aqui não defendemos a violência, ao contrário, nós somos violentados por esse Estado há muito tempo. Você não acha que a gente tem que aprofundar essa pauta e radicalizar ela? Olha, é isso que nós temos que ter para ter futuro, para ter uma esperança, ou então é nada. É igual a luta pela terra. Ou você tem ou não tem. Não dá para ficar navegando esse tempo todo, apesar que tem vários companheiros que continuam na luta e tal. Olha, tem uma questão aqui, Hélio, que é muito importante. Eu acho que vários setores de esquerda, com o passar dos anos, eu diria, cometeram um erro, desculpa, um erro metodológico de separar a luta econômica da luta política. Era como se o movimento sindical e o movimento popular fossem responsáveis por fazer a luta econômica e o partido fazer a luta política. Mas um movimento sindical e popular que se atém à luta econômico-reivindicatória, ele vira um movimento economicista. E um partido que só faz a luta política e se desvincula da realidade concreta do povo vira uma burocracia. As duas coisas dão com os burros na água, vamos usar a expressão. Então, a luta econômica, até porque o sujeito da luta econômica hoje é o sujeito da luta política se ele for formado, se houver formação política ideológica. Mas também se separou teoria de prática, é como se alguém, os intelectuais, produzissem a teoria e nós a prática, ou seja, não se separa praxis em Marx, né? É a prática refletida que produz, né,
teoricamente. A ideia do Gramsci de todos somos intelectuais, né? Como também se separou o presente do futuro, né? Tá bom, aqui nós estamos tocando o nosso cotidiano e lá na frente, bom, nos dizem, vamos construir o socialismo. Aí nós vamos superar o machismo, não sei o que, lá na frente, para as outras gerações. Eu sempre digo e brinco, né? A agricultura nos ensina uma coisa tão simples, né? Se você quiser colher abacate, precisa plantar abacateiro. Não adianta querer plantar limão e fazer uma transgenia para virar abacate. Ou seja, se tu quer uma sociedade sem discriminação, se você quiser uma sociedade, se quiser uma sociedade onde homens e mulheres sejam igualmente respeitados, ou você planta aqui e agora e dentro das nossas casas, né? Nos nossos espaços não vai ter ali na frente por milagre. Então, eu acho que essa é uma questão muito interessante. Por isso que eu acho que, paralelo a esse enfrentamento que nós temos que fazer cotidianamente contra o fascismo, ampliar o máximo que nós possamos as forças nessa luta. Evidentemente que nós gostaríamos que um monte de gente se somasse a isso. Não sei se todo mundo quer se somar junto conosco, mas ampliar o máximo para enfrentar o bolsonarismo e o fascismo, mas não basta só isso se nós não plantarmos e discutirmos que sociedade e que sociabilidade nós queremos projetar para pós-pandemia. Sobre o próprio tema do MST, eu brinco, Hélio, com a turma que nós podemos nos pintar de azulzinho, amarelinho, rosinha, a burguesia nunca vai nos aceitar, por uma razão. Nós enfrentamos uma coisa que é sagrado para eles, que é a propriedade privada da terra. E esse é o nosso problema com a burguesia. E você sabe que hoje não é o latifúndio só, né? É um conglomerado. O agronegócio inclui poderosas articulações financeiras, de meios de comunicação, enfim, há um entrelaçamento, né? Quando a gente fala de capital improdutivo, também ele não se separa do capital produtivo, ele domina também isso, né? Porque senão parece que tem um capital mau e um capitalista bom. Eu estou atrás de uns bons capitalistas faz tempo, difícil de achá-los, né? Eu estou tentando, acho que, sei lá, mas há um entrelaçamento, né? É o Lenin lá atrás, né? O capital financeiro não é só a esfera do dinheiro gerando dinheiro. Para ele se sustentar, ele precisa estar sustentado também na produção real. E há um entrelaçamento, né? Então, claro que no MST tem essa questão concreta. Eu faço, inclusive, uma diferenciação. Por exemplo, a luta pela moradia, que também é uma luta pela terra urbana, e ela produz conquista, mas a conquista da moradia é só da moradia, o que, de alguma forma, gera um dispêndio econômico para quem conquista. Se o cara conquista o espaço, a moradia, mas não tiver emprego para pagar aquele lotezinho, a conta de luz, água, etc., vai ter uma enorme dificuldade em saldar aquilo. Na reforma agrária, não. Porque ao conquistar a terra, você conquista o teu trabalho também. Tá? Porque a terra, além do espaço para morar, é o espaço de produzir, é o espaço de fazer a renda. Isso nos diferencia da luta pela moradia e nos diferencia também da luta reivindicatória geral sindical. Eu concordo contigo, nós precisamos radicalizar na pauta, sem loucuras. Embora, se me permita, te digo o seguinte, eu acho que eu estou muito nessa linha aí, nós vamos ter que investir muito na juventude, sabe, Hélio? E eu estou brincando com a nossa turma o seguinte, bom, não sabe cozinhar? Aprenda a cozinhar. Eu não sei aí na frente se vai ter delivery ou sei lá, miojinho para comprar. Quem sabe? Não sabe nadar? Aprende a nadar. Não sabe tocar um instrumento? Aprende a tocar um instrumento. Aprende a dirigir. Se nós puder fazer com que a nossa juventude aprenda a pilotar avião, sabe? É, a atirar de estilingue. Aprenda tudo. Não pela lógica agora de criar uma paranoia. Não, é porque o domínio da técnica
é fundamental para garantir uma coisa essencial, que é a autoestima e autoconfiança. E você sabe, eu sei que um militante sem autoestima e sem autoconfiança se enrosca no primeiro cipó e não dirige nada. Agora, isso tudo, técnica, não adianta nada se não tiver formação política e ideológica. Então, ambas as coisas têm que estarem entrelaçadas, e esse é um processo que a gente precisa construir para criar novas referências. Eu acho que na juventude, inclusive, Hélio, há uma boa perspectiva. Temas como a questão ambiental pega muito bem. Alimentação saudável. Muitos jovens não se vê militando como nós. E nas nossas formas organizativas, talvez nem os nossos filhos já nem se vejam nesse formato que nós temos, né? E nós precisamos criar novos formatos organizativos que permitam a participação da juventude nesse novo tempo. Gilmar, você falou uma coisa que, aqui pensando das várias coisas interessantes que você falou, tem uma coisa muito bacana dessa, dessa articulação do capital produtivo, do capital improdutivo, né? Quando, como Ladislau fala, do capital improdutivo com o capital produtivo, né? Que é o trabalho, né? Quer dizer assim, você pode ter 5 vezes mais o PIB do planeta como um capital especulativo, mas ele se materializa no trabalho. Tanto é que os caras fizeram carreata pro pessoal ir trabalhar. Né? Quer dizer, se não há trabalho, essa coisa ela entra em colapso mesmo, se não tem produção. E uma coisa que você falou do abastecimento, acho que nós. Aqui, quando a gente começou essa loucura de fazer live para poder dialogar com a. Fica à vontade, Gilmar, pode pegar o café, que eu esqueci o meu lá em cima, eu não peguei. É, teve uma questão da. Eu estou aqui incomodando minha comadre na cozinha, ela está cozinhando. Não, e aqui é assim mesmo. Quando a gente começou essa loucura de live, de tentar discutir com as pessoas e tentar entender esse processo todo, muita coisa a gente conversou aqui. Uma delas foi com o Maurici, companheiro Maurici, deputado estadual, ele que comandou a CEAGESP aqui em São Paulo, ele falava, ó, por enquanto não tem problema de desabastecimento, vocês podem ficar tranquilo, não precisa... Que foi bem no começo, Gilmar, aquela loucura do pessoal ir para supermercado e tal, pilhado todo mundo. Aí depois de um tempo, como eu te falei, já nós passamos de 100 live, então nós já estamos uns 2 meses nessa toada aqui. Conversamos com ele semana passada, ele falou para mim, ó, aquela ideia de desabastecimento, e você confirma agora, já não é mais tão assertiva assim, nós podemos ter um desabastecimento. Porque essa coisa do trabalho não tá, essa máquina não está girando. Daí o desespero dos capitalistas que a gente tem que, bom, que morra, mas pelo menos você produza para eu poder manter o meu ganho. O capital, ele não se... Isso que é uma coisa que eu acho que ficou... Apesar da gente conhecer, estudar, ter um pouco da literatura, mas tem a coisa que você falou da prática, do viver, do realmente entender. Porque eles entraram em pânico com a questão de não estar trabalhando. Estão em pânico com isso. Tudo parado, eles estão em pânico. Porque senão vai derreter. E Marx também colocava essa questão. O capital não se reproduz no colchão. Ele precisa de um espaço para se reproduzir, para especular. Então, eu acho muito interessante essa sua fala, porque a gente tem uma questão prática, você não acha? Isso é real. Eles estão desesperados para que voltem ao trabalho, que morra metade, que contamine o que for, que é o genocida pensa nisso, mas tem que trabalhar, porque é o trabalho que vai garantir essa reprodução do capital. É, né? Muito louco isso, né? Você não acha? A gente poder ver isso claramente agora. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, lembrou o Maurício, é um grande amigo, viu? Grande amigo, de vez em quando nós conversamos, né? Espero consiga logo assumir a Assembleia Legislativa, né? E, bom, mas outro dia eu também estava comentando, quer dizer, o capitalismo nesse momento, ele mostra as suas vísceras. Na roça nós falamos a buchada. E todas as contradições. E eles estão doidos, pedindo para o povo trabalhar. Ora, só demonstram que produz uma empadinha ao avião mais moderno são as classes trabalhadoras.
Ora, se somos nós que produzimos absolutamente tudo, nós podemos, inclusive, acabar com os parasitas burgueses, né? Porque agora está se mostrando do que se trata, né? Porque mesmo com a lógica do capital improdutivo, o D gerando D, né? No Marx, na Ford, D linha, D dinheiro gerando dinheiro, ele tem que ter um embasamento na vida real. E o descolamento, essa crise estava anunciada. Na verdade, Hélio, cada crise e as saídas da crise do capital, elas vão sendo adiadas, mas elas vão se transformando em crises cada vez maiores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que a próxima crise vai ser pior ainda. Né? Essa vai ser brutal. Tem gente comparando com a depressão de 29, inclusive o desemprego nos Estados Unidos, em junho, estão prevendo chegar a 30%. Né? Por isso que está todo mundo desesperado em abrir. Abrir hoje, o Dória, inclusive, falou em uma abertura, né? E eu ouvindo comerciantes, um monte de gente feliz da vida, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Tenho muitas dúvidas. Acho que é de uma irresponsabilidade muito grande, que é isso que você falou, os genocidas, sei lá, que estão aí pressionando para abrir, porque eles precisam que a classe trabalhadora volte a produzir e a comprar. É isso que é capitalismo. Né? Então, mas eu acho que mesmo abrindo, imagina, o índice de desemprego, talvez o desemprego em si atinja 16%, mas pelo que eu vi hoje do PNAD, se 53% da população economicamente ativa está desocupada nesse momento, isso significa que nós estamos com 54, 55 milhões de pessoas no Brasil que não têm ocupação. Ou seja, entre desempregados e aqueles que por conta própria, um monte de gente que não está trabalhando também. Empregadas domésticas, se não me falha a memória, foram mais de 800 mil. Eles falam em trabalhos domésticos, não só empregadas domésticas, né? Que caiu, ou seja, agora em maio, e abril e maio, né? Quase 1 milhão só de trabalhadores da área doméstica que perdeu o emprego agora no último período. Então, mesmo que abra o comércio, quem que vai comprar? Ou seja, eles vão vender para quem? Eles vão se dar conta, aí também, Hélio, daqui uns dias, de que não basta abrir o comércio, que não adianta abrir o comércio. Por quê? Porque tem um problema concreto, que é um mundo de gente desempregada que não vai poder comprar. Aliás, a saída da crise também depois vai ser isso: contas de luz atrasada, conta de água atrasada, aluguel atrasado, etc. E as pessoas desempregadas. Eu não tenho nenhuma dúvida que pode haver saque sim nesse Brasil, ainda mais com esse governo irresponsável, que nem os R$ 600 chega. Mas Uhum. imagine você, uma família viver com R$ 600 por mês, quer dizer, algo... Vai no supermercado, né? Que é só quem não vai no supermercado para saber, né, que R$ 600 a gente não compra uma cesta para uma família de 3 pessoas, não consegue passar o mês. Então, por isso que eu falei no começo, ou seja, eu acho que a situação vai ser muito grave no próximo período e vamos ter que fazer mudanças muito intensas e vai ter que ter muita pressão. Claro, tem que derrubar o Bolsonaro. Tem que derrubar o Bolsonaro. Agora, nós estamos no problema lá, tá? Derrubar nós queremos, mas entendeu? Ele se sustenta bastante em quem domina as armas. Então, e qual o papel das Forças Armadas? O golpe na Bolívia foi as milícias que deram. Tá? Então, vários setores que dominam isso que ainda o apoiam. Então, eu brinco com a nossa turma: quem que vai colocar o sino no pescoço do gato? Né? Nós vamos ter que fazer pressão. À medida que nós puder ir para a rua, acho que altera a correlação de forças, né? Mas, por hora, ainda nós estamos com essa dificuldade, como eu tenho que ir na toada do desgaste, pedir o impeachment, a cassação da chapa e assim por diante, né? E é difícil que essa situação perdure por muito tempo. Vai explodir crise econômica muito forte Também e eu, social.
por todo mundo que passou aqui, Gilmar, essa é a análise que tem. Nós não estamos diante de qualquer crise. É uma crise de desaceleração do capitalismo, assim, brutal, em um tempo muito rápido, né? Não se volta mais a fevereiro de 2020. Isso esquece, não volta. Não se volta mais. E o problema é esse, assim. Eu tenho olhado, apesar que a Marilane tem me chamado a atenção, Hélio, olha, a indústria não é tudo aquilo que era, é 12% como você falou, no PIB do país. Olha o comércio, olha a força do comércio. Mas nós estamos com um problema que a desaceleração é de fora para dentro. Não é uma crise nossa. Então, se você pegar o mapa de voos do planeta, olha isso, você já fica falando, bom, peraí, já não. Não é que a gente defenda esse padrão, né, Gilmar? É olhando para a crise. Olha o que tinha e olha como é que está agora. Os caras pararam os campeonatos de futebol e os outros esportes, diga-se de passagem, no planeta. Não é uma coisa que aconteceu aqui. Então, aquilo que girava, não gira mais. E uma coisa que a gente tem alertado, nós tivemos aqui com o ex-ministro Arthur Quioro, que eu fiz uma conversa com ele, o Walter Sanches, que você conhece, que está lá na Industrial, lá em Genebra, o Walter Sanches me falou, o que a Europa está olhando para o Brasil é o seguinte, se não tiver controle dessa pandemia, vai se erguer barreiras sanitárias contra o Brasil e contra produtos do Brasil também. Os Estados Unidos fez isso semana, né? É o que aconteceu. Ô Gilmar, pode abrir o microfone, vamos conversando junto, não precisa ficar desligado não. Vamos interagindo. Então assim, Os você... Estados Unidos são poucos, né? Quer dizer, É isso mesmo. assim, a saída da crise não vai se dar por esse atropelo estúpido que estão colocando. Eu acho que ela se Isso aí. agrava não porque nós queremos. Nós queríamos ter a capacidade de ter mais meios de comunicação para disputar esses 50 milhões que estão aí sem emprego e falar para eles de quem que é a culpa deles estarem desse jeito. Que é uma culpa de modelo de Estado. Não é porque eles são incompetentes e não estão qualificados, como todo ano coloca nas nossas costas. Ah, você está desempregado porque você não fez um curso de cabeleireiro, ou um curso de pedreiro, ou um curso superior. É mentira. É o modelo de desenvolvimento que nos colocou desse jeito. É o Estado Isso que aí. está aí. Então aí, eu queria ter espaço para disputar esse pessoal, porque ter 50 milhões de pessoas, hein? Lutando junto com o MST, com o sindical, a gente mudava a história do povo brasileiro tranquilamente. Nós sabemos que se controla a mídia, né? Isso aí, já pela citação que você falou, já é Gramsci também, né? Então, esse controle a gente sabe por que ele existe. Ele não é por acaso, né? Que você controla uma quantidade gigante dessa. Gilmar, É tem isso aí. muita gente aqui na live, eu não vou conseguir. A quem apareceu aqui? O nosso querido Maurici, seu amigo, mandando um abraço para você aqui, grande Maurici. Até, Maurício. Abraço, meu amigo. Se E, cuida, hein? ele tá. Não, grande amigo nosso, companheiro Maurici, deputado estadual Maurici, daqui a pouco está assumindo, se Deus quiser. Passou aqui o deputado também estadual, Luiz Fernando Teixeira, irmão do companheiro Paulo Teixeira também aqui, está aqui na live. Abraço. A Célia Alves de Passo, esse governo fascista não liberou auxílio emergencial para os pequenos produtores que não conseguiram vender sua produção por conta da pandemia. A Vanderleia manda um abraço, a Lenildo, o Deusdete, o Deusdete da Fetquim, o Cláudio, o Tá? Carlos Ivan, né? A Célia também fala aqui, o MST doando alimento para as comunidades nessa pandemia. Bem lembrado da Célia, que eu quero que você feche com essa questão da solidariedade, que é muito, né, como eu fui criado na cidade, né, Gilmar, mas meu pai é do campo, né? E o pessoal do campo tem essa questão que jamais vai te negar um prato de comida, um espaço, né? Bom, aqui tem um monte de companheiro aqui, a Cláudia, o João Batista, o Valmir, a Neirize, a Renata, a Rafaela, o José, a Gleice, não a Gleice presidenta, mas a Gleice, o Leão Cunha que manda aqui, viva o MST, boa noite Hélio Rodrigues, boa noite Gilmar Mauro, parabéns aos químicos de São Paulo e ao MST pelas ações de solidariedade que tem desenvolvido nessa pandemia, exemplos de solidariedade e de ação concreta que servem de inspiração e de comprometimento com o povo brasileiro. Bom, e aqui vai um monte de. Aqui. Deixa eu falar aqui. O Ariovaldo de Carmago, o Ari, que é da Executiva Nacional da CUT, o Ari
aqui o nosso secretário de Finanças da CUT Nacional manda um abraço, a Jordana, o Miguel Biaso, a Viviane e a Lenilda. Esse é o pessoal que passou por aqui. Nós já demos 1 hora de live, esse papo foi muito rápido. Você passou por temas cruciais e eu queria que você fechasse, Gilmar, abordando um assunto que você acha que ficou sem abordar agora e falando dessa campanha de solidariedade que a gente divulgou bastante aqui que o MST fez, né? Levando comida sem agrotóxico. A minha esposa é mais ligada a essa questão da alimentação, então ela me cobrava e fazia. Não, você pode tirar da agenda que nós vamos lá na feira do MST ali na Água Branca. Tá muito chateada que a feira não aconteceu, que esse governo nos impediu de ter a feira do MST, que a gente pudesse ir lá, comer comida saudável, conversar com as pessoas, participar dos debates que teve lá, que foi muito bacana nas arenas. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão também, e dessa solidariedade tão bonita, e parabenizando todos os companheiros do MST por essa ajuda que teve, está dando e continua dando ainda às pessoas que estão necessitadas na medida do possível. Olha, Hélio, primeiro um abraço para todo mundo aí. Se cuidem muito. Saudade de rever muitos aí. Aí na frente vamos nos encontrar, né? Olha, a feira da reforma agrária, como você disse, né? O governador Dória proibiu. Nós tivemos que adiar. Claro, aí depois conseguimos, via Bruno Covas, acertar o Parque Ibirapuera. Em princípio, iríamos desenvolver agora em maio, com todas as dificuldades, mas foram, enfim, vários problemas que tivemos. Uma feira, Hélio, que na última edição passaram 200 mil pessoas. Sabe? É um dos maiores eventos, sem dúvida nenhuma, sabe? De alimentação saudável, cozinha de todo o Brasil, se comia lá desde o pato ao tucupi, ao arroz carreteiro, a todos os tipos de culinária que nós temos pelo Brasil afora, além de um monte de produtos importantes e todo o debate. Nós lamentamos muito, né? Um governo muito pequeno, né? Para usar só uma expressão simples. Nós vamos continuar nessa toada, dizer a todos e todas, nós vamos fazer o que nós pudermos, porque é assim, nós precisamos uns dos outros e nós não estamos fazendo isso para fazer propaganda, não. É parte dos princípios do nosso movimento e a gente quer continuar. Hélio, ainda nós sabemos que isso é simbólico. São 50 milhões de pessoas que estão precisando. Nós não vamos conseguir atingir todos, mas aqueles que nós puder ajudar, não tenha nenhuma dúvida, assim como vocês. Vocês têm um histórico como sindicato de muita solidariedade, inclusive conosco, com o MST, e eu não tenho nenhuma dúvida que esse histórico os faz grandes. Tá? É assim, nós precisamos de gente grande nesse momento. Mas, como eu falei bastante do meio ambiente, talvez eu termino com isso, né? Além da destruição da Amazônia, está se destruindo o Cerrado. E o Cerrado é um bioma importante porque de lá nascem duas bacias importantes. A Bacia do Prata, que vem para cá, né? E a Bacia Amazônica, que vai para a região amazônica. Então, é uma região muito importante e o Cerrado está praticamente em extinção. Mas eu usei o Cerrado, para chamar a atenção, porque lá você sabe que de vez em quando o Cerrado pega fogo por conta própria. Não precisa ninguém colocar fogo. É parte, é natural isso. E por isso as árvores têm aquela casca grossa, que é para enfrentar o fogo. Então, primeira questão aí para todos que estão nos ouvindo, eu acho que nós precisamos nesse momento de militantes árvores do cerrado, militantes casca grossa, né? Para enfrentar o fogo. Mas o militante casca grossa, é bom lembrar que a árvore do cerrado enfrenta o fogo, mas ela produz flores e frutos. Portanto, nós temos que ser muito duros contra os inimigos e muito terno com os aliados. Mas o fogo no cerrado cumpre outra função na natureza, que é quebrar a dormência de sementes. Eu sou camponês, por exemplo, para plantar erva mate, no Paraná plantávamos muita erva mate, para quebrar a dormência da erva mate, nós colocávamos em água fervente a semente, ou tratava para galinha, ou passava, né?
tratava e depois pegava os resíduos e plantava. Então, o fogo no cerrado quebra a dormência de várias sementes para elas germinarem. Então, a outra mensagem, nós precisamos, Hélio, nos ajude a construir um panelão de água quente para quebrar a dormência de muita militância, de muita gente que ainda está em período de dormência para nós enfrentar esse tempo histórico. E, ao mesmo tempo, eu acho que na desgraça, vamos dizer assim, na pandemia, nessa catástrofe, talvez abram-se janelas e portas para discutir alternativas para além da ordem do capital. É evidente que isso não se dá automaticamente. O capitalismo não será destruído por conta própria. É preciso a gente ajudar. Tá? E talvez todo o individualismo está impregnado na sociedade, está muito impregnado na saída da pandemia, pode ser uma corrida individual pela sobrevivência. Todo mundo sabe que a barbárie pode produzir isso também, tá? Mas que tem valores, tem sementes que nós precisamos plantar agora com uma solidariedade que podem nos ajudar a pensar alternativas pós-pandemia de uma sociabilidade completamente diferente. Nosso movimento quer estar junto com vocês e com a classe trabalhadora. Nós somos pequenos, sabemos disso, mas muitos pequenos somados, né? De fato, nós temos uma força muito grande, já mostramos isso nesse último período no enfrentamento e mostraremos muito mais aí na frente. Eu agradeço imensamente o espaço, me coloco à disposição, você sabe disso, e como também eu sempre contei e conto com os químicos na nossa luta. Obrigado, viu? Gilmar, tem só uma questão aqui, está em campanha o MST, tem aqui, como é que pode ajudar o MST? Uma pergunta aqui. Então, eu não tenho agora de cabeça até, mas tem um programinha, um card que eu posso te mandar, que é Uhum. as pessoas que quiserem contribuir. Nós estamos fazendo marmita lá em São Paulo, marmita solidária. Então faz-se marmita todos os dias. Quem quiser doar, enfim, contribuir, vai ser importante porque vai nos ajudar a arrecadar mais produtos ou fazer o transporte de produtos para ajudar mais gente. Mas de cabeça eu não me lembro, eu posso te mandar amanhã porque minha bateria está encerrando aqui. Bateria do celular, Celular, literalmente, eu acho que literalmente. 2%. Gilmar, antes que caia, muito obrigado. Valeu demais esse bate-papo contigo. Você é uma pessoa que contribui muito para a reflexão. Aqui nós estamos refletindo, ajudando a construção de uma narrativa da classe trabalhadora anti-imperialista, anticapitalista. E você foi mais uma das pessoas que veio aqui colocar um tijolo para a gente erguer esse muro contra essa destruição do meio ambiente, dos valores humanistas. É isso que a gente tem feito cotidianamente aqui. Um forte abraço. Eu que sou cristão, fique com Deus. Até a próxima e tamo junto, companheiro. Vamos junto. Firme e forte. Se cuida, cuidem todos. Valeu, companheiro Gilmar Mauro do MST, que esteve aqui com a gente, fazendo esse importante debate sobre as questões dos trabalhadores rurais sem terra, sobre essa sociedade que se edifica nesse momento agora, tão importante, esse momento de debate com o Gilmar, que é uma pessoa comprometido com a luta e a história da classe trabalhadora. É isso aí, mais um companheiro que faz aqui esse importante debate. Eu perdi aqui, viu, Giovana, o encerramento. Quero dizer que foi uma satisfação enorme falar com o Gilmar, quem conhece o Gilmar Mauro, as suas lutas, os companheiros do MST, cada um companheiro e companheira que está sentado nesse Brasil, que está lutando por um pedaço de terra com dignidade. Vai aqui o abraço dessa live dos químicos, de todos os companheiros e companheiras que eu não consegui falar aqui, que passaram pela nossa live. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tamo junto.